Boa tarde, eu me chamo Ana Caroline de Almeida Mendes e o meu trabalho é sobre o perfil epidemiológico do infarto agudo do miocárdio no Brasil entre 2010 e 2020. Eu estudo na Universidade de Ceará, sou autora do trabalho e não há nenhum conflito de interesse com a confecção desse. Bom, as doenças cardiovasculares, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são a principal causa de morte no mundo. E dentre essas doenças estão listadas como as principais o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão, a insuficiência cardíaca e as miocardiopatias. O infarto ele é caracterizado como uma necrose de uma parte do tecido muscular por falta de irrigação sanguínea e oxigenação das células. Sem esses nutrientes, as mitocôndrias elas param de fornecer energia para as células, o que vai contribuir para a diminuição da contração cardíaca e, consequentemente, uma morte celular. Dessa forma, o infarto ele é causado pela obstrução da passagem do sangue para o coração e ele pode ocorrer por vários motivos. Dentre eles estão o acúmulo de gordura nas artérias, que vai formar as placas de ateroma e impedir o fluxo sanguíneo normal. Também pode ocorrer essa obstrução por conta do tabagismo. O tabagismo, né, o uso de cigarros, ele promove uma inflamação na parede dos vasos sanguíneos e vai consequentemente enrijecer esses vasos. E aí o fluxo sanguíneo ele não vai acontecer de uma forma adequada. E também pode ocorrer, por exemplo, por uma embolia, que vai obstruir o fluxo sanguíneo. O objetivo desse trabalho foi descrever o perfil epidemiológico do infarto agudo do miocárdio no Brasil nos últimos 10 anos. Para esse estudo é um estudo epidemiológico descritivo quantitativo do tipo retrospectivo e a coleta de dados foi por meio do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, o DataSUS. Bom, nos últimos 10 anos houve uma alta prevalência de infarto no país, com 1.036.302 internações, que foram essencialmente, principalmente, nas regiões Sudeste e Sul. O gasto total com essas internações para o Estado foi cerca de 3.662.831.550 reais e 4 centavos. Essa alta prevalência foi também, principalmente em indivíduos do sexo masculino, o que vai ao encontro das literaturas que nós analisamos. Além disso, a principal raça cor que foi encontrada foi a raça branca e a parda. E os indivíduos que tiveram maior prevalência de infarto foram os com a faixa etária entre 60 e 64 anos, e mais idosos. Mas por quê? Porque essa condição ela ocorre principalmente devido aos fatores de risco ambientais adquiridos com o passar da idade. Então, quanto mais a pessoa vai ficando mais velha, mais ela vai adquirindo esses riscos e aí ela pode desenvolver um infarto no futuro. Em relação ao total de procedimentos realizados, em sua maioria, ou seja, 91,7%, foram em caráter de urgência e somente 8,3% foram em caráter eletivo. Ou seja, o quanto essa condição ela pode ser, de uma hora para outra, pode fazer com que uma pessoa faleça, né? Então, é bastante interessante estudar essa condição. A média de permanência total de internação após um infarto agudo para poder se recuperar foi de 7,4 dias e a taxa de mortalidade dessa patologia, né, dessa condição, foi de 11,38, que corresponde a 117.907 óbitos nos últimos 10 anos. Ou seja, foi uma grande quantidade de mortes por conta disso. Dessa forma, a gente pode considerar, né, que houve uma alta prevalência no país de internações por conta disso. A maioria dos casos foi de caráter urgente e a revascularização foi necessária para a sobrevida desses pacientes, o que é bastante importante. Por ser uma condição de alta morbimortalidade, há uma grande necessidade de técnicas mais eficientes e rápidas, principalmente rápidas, no tratamento desses pacientes, para que não haja prejuízos por isquemia de órgãos e a morte. E, além disso, também são necessárias melhorias nos processos de prevenção, promoção e reabilitação de saúde, para melhorar na qualidade de vida dos pacientes, das pessoas que ainda não infartaram, que ainda não têm fatores de risco, e precisa-se diminuir esses fatores de risco a longo prazo. Essas foram as referências utilizadas para a confecção desse trabalho. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada.